Quarta-feira de cinzas, ano C, primeira leitura, Joel 2, 12 a 18, Salmo responsorial, Salmo 50, segunda leitura, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20 ao capítulo 6, versículo 2, Evangelho, Mateus 6, 1 a 6, 16 a 18. As leituras propostas nesta celebração visam estabelecer e restaurar em nós a vida na graça, através de atitudes penitenciais: jejuar, rasgar as vestes, cobrir-se de cinzas, dar esmola e orar. Estas atitudes são incentivadas de modo particular na primeira leitura e no Evangelho, e são profundamente motivadas em quem se reconhece pecador e necessitado de conversão, como no Salmo responsorial e na segunda leitura. Após uma experiência catastrófica que provocou grande penúria de víveres para os homens e os animais, privando o templo das ofertas e oblações, o trecho de Joel 2, 12 a 18, traz um oráculo do Senhor e uma exortação do profeta. Todo o povo, guiado por seus sacerdotes, deve assumir uma atitude penitencial sincera, com gestos externos e internos. A esperança é que o Senhor aceite esses gestos e manifeste sua bondade através da bênção da chuva que fecunda e faz florescer os campos. O contexto é de uma solene liturgia penitencial, animada pelo arrependimento e pela conversão do coração. Os sinais que a compõem estão presentes: jejuns, lágrimas e gemidos, gesto externo, ao lado do rasgar o coração e não as vestes, gesto interno. Esses gestos são preparatórios para que a liturgia de súplica pelo perdão seja realmente eficaz e afaste o flagelo das penúrias. Está em jogo o opróbrio do povo diante de opressores que são insuportáveis, e vendo o sofrimento do povo eleito, poderiam lançar a pergunta sarcástica: onde está o seu Deus? Tal coisa é insuportável aos olhos do próprio Deus, que é o doador da terra e o provedor da vida do seu povo. A base da esperança de que a situação seja revertida, passando da penúria para a abundância, está na solene proclamação de fé de quem é o Senhor. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Joel 2,12, conforme Êxodo 34,6. É uma solene profissão de fé no Deus de Israel e é o que difere dos deuses dos outros povos, principalmente dos opressores sarcásticos. Esta motivação penitencial que sustentava a vida do povo eleito serve de contexto para entendermos a exortação que Jesus dirige aos seus discípulos. Os gestos penitenciais praticados pelo povo eleito são válidos não em si mesmos, mas quando são sinais externos concretos de atitudes internas concretas de conversão. Está em jogo não só a recompensa que o penitente visa alcançar pelos gestos realizados, mas a bênção que Deus se dispõe conceder a quem age com desejo de amá-lo. Jesus ensina a rejeitar a exterioridade religiosa através de metáforas. Por meio delas, ele visa ensinar a verdadeira justiça religiosa. Esta é real e sincera quando se livra da futilidade aparente e retorna ao coração. A esmola é válida quando se busca o bem de quem está sofrendo a penúria e não para que alguém seja considerado generoso pelos homens. A oração é válida quando se busca a intimidade com Deus, a quem se ama, e não para que alguém seja considerado piedoso pelos homens. O jejum é válido quando se busca, através de uma privação pessoal, socorrer quem está privado do mínimo necessário, e não para alimentar a hipocrisia de quem almeja ser reconhecido bom pelos homens. No fundo, estas três atitudes penitenciais nos ajudam a superar a busca pelo sucesso, pelo poder e pela vida fácil, que correspondem às três tentações
vencidas por Jesus antes de começar seu ministério público e que confirma o seu projeto de vida tirado da profecia de Isaías 61, 1-2 e anunciada em Lucas 4, 17-19 na sinagoga de Nazaré. A esmola é, ao mesmo tempo, um ato de privação de um bem e de abertura para o próximo que pede o auxílio. Se o homem deseja ser atendido por Deus em suas necessidades, deve, igualmente, se abrir para as necessidades do seu próximo. A oração, então, sai favorecida pela prática da esmola, pois pedi e vos será dado. Lucas 11, 9. Quem sabe ouvir as necessidades do próximo e por ele se comove, cultiva a certeza de que Deus também é rico em compaixão e saberá se comover quando dele necessitar. O que a esmola prepara, a oração fortalece e o jejum confirma, ou como diz São Pedro Crisólogo, o que a oração pede, o jejum alcança e a misericórdia recebe. Pelo jejum, o desprendimento acontece não só do que é supérfluo, mas até mesmo do que se julga necessário, a fim de favorecer o irmão mais necessitado. Quem se dispõe a jejuar deve se dispor igualmente a fazer chegar à mesa do necessitado o fruto da sua renúncia. Este jejum agrada a Deus, porque está repleto de justiça social, conforme Isaías 58, 5-6. Estes 3 gestos penitenciais, aceitos como válidos por Jesus, mas por ele redimensionados quanto à sua justa prática, irão nos acompanhar ao longo do tempo da Quaresma, pois neles reside uma boa forma de nos purificarmos e experimentarmos a conversão que toca o coração de Deus. Animados por estes gestos penitenciais, aproximamo-nos de Deus com um coração contrito e humilhado, tendo por certo, como rezado no Salmo 50, de encontrar a sua misericórdia, que cria em nós um coração puro e disposto para aceitar a sua salvação. O que encontramos no Salmo 50 tem muito a ver com a solene profissão de fé citada em Joel 2,12, que interpreta e atualiza a confissão de Êxodo 34, 6. A homilia desta celebração pode alcançar seu clímax retomando o conteúdo acima, ligando-o às exortações feitas pelo apóstolo Paulo aos cristãos de Corinto. De um lado, está a certeza da sua ação ministerial, que se empenha em buscar a promoção da reconciliação dos homens com Deus através do anúncio de Jesus Cristo, que foi imolado como vítima de expiação pelos nossos pecados. Do outro lado, está a certeza da graça de Deus a ser acolhida por aqueles que buscam a reconciliação com Deus e com o próximo. Se alimentarmos nos fiéis a busca da conversão e da reconciliação sacramentais, devemos alimentar em nós igualmente a disponibilidade para ouvi-los em confissão. Todo o tempo da Quaresma deve servir e ser visto pelo povo de Deus como um momento oportuno para a celebração do mistério pascal, que é o centro da vida cristã. Neste sentido, o sacerdote deve ajudar os fiéis a uma redescoberta da adesão pessoal e comunitária da fé em Jesus Cristo, morto e ressuscitado pela salvação do homem. É importante esclarecer e fomentar, nesta homilia, a positividade que este tempo penitencial é capaz de exercer e desenvolver na nossa vida. Não se trata de uma renúncia disto ou daquilo que não aceitamos em nós, mas é um pedido de grande renovação da nossa própria mentalidade de fé em Deus e no seu Cristo, isto é, nas escolhas fundamentais do nosso empenho cristão diante de um mundo que cada vez mais solicita deixar Deus e a fé em último plano. É um tempo para se tomar consciência de tudo que contradiz o evangelho anunciado por Jesus Cristo e que não permite ver pelos olhos da fé e da razão o quanto a realidade do mal está presente na nossa vida, na nossa sociedade e em nossas comunidades. A penitência sincera sobre toda essa realidade se mostra eficaz na medida em que se empenha por alcançar uma renovação da fé em Deus Salvador. Desejo a todos um bom início de Quaresma e que o Senhor nos alcance com a sua graça e sejamos solícitos para ouvir a voz do Senhor e manifestar a sua presença e a sua ação viva e eficaz em nós através da caridade. Um fraterno abraço.
Padre Leonardo Agostinho.